Boas noites! Retomando nosso estudo abençoado de Joana. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estudar aqui, continuando, do Homem Integral, de Joana de Ângeles. Hoje é o capítulo número 11. É isso mesmo, né? Autodescobrimento. O último foi autoconhecimento. Isso. Não foi isso? O último foi o 10, né? Ou não, foi esse que a gente... Não, então a gente leu esse. Não, a gente falou do autodescobrimento, exatamente. Nós vamos falar de consciência ética. Isso aí, ó. Isso. Hoje é o 12, consciência ética. Descobrir nossa moto, tudo assim, vocês Muito falam. bem, muito bem. Ainda bem que tem alguém que anota, né? Ainda bem. Ou é provas. Isso. Olha lá, tá vendo? Tudo anotado. Eu também gosto. O que tá embaçado no Marcelo ali, gente? O que é aquilo? É porque o YouTube, depois do que aconteceu, tá limitando. Tá limitando o Marcelo. Credo, tá aparecendo Quem quer fazer? Alexandre, faz a oração para nós. Passou de novo comigo. Eu vou tentar, olha, só tem que ter uma barulheira, mas eu vou tentar. Vamos rezar, tá? Senhor Jesus, agradecemos essa oportunidade de hoje, desse estudo abençoado, junto a essa equipe maravilhosa, equipe que nos aconselha, que nos acompanha, e agradecemos o tanto que aprendemos nesse estudo da jornada, que aplicamos diariamente em nossas vidas. Nós também nos ajuda nas intuições junto aos nossos irmãos em tratamento, e que possa ser um estudo proveitoso e um estudo que nos edifique bastante para trabalharmos melhor em prol dos nossos irmãos. E assim damos início ao estudo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que assim seja. Pode começar a leitura, Alexandre. Aproveita que você já fez a oração. O homem é o único animal ético que existe. Não obstante, um exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à diferença pela vida, a bárbaro de que dá amostras em inúmeras ocasiões, nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstrações com a beleza... Abaixei, Marcelo. Espera um pouquinho. Com a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento. A aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Ativamente, receoso, experimenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo na infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe pertencer-lhes por direito ancestral. Diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis, a afirmação de si mesmo, a introspecção, o amadurecimento psicológico e a valorização, entre outros. O negar-se a si mesmo do Evangelho
que faculta às personalidades patológicas o mergulho no abandono do corpo e da vida em reação cruel, destituído do objetivo libertador, aqui aparece como mecanismo de fuga da realidade. Medo de enfrentar a sociedade e de lutar para conseguir o seu lugar ao sol. Como membro atuante e útil da humanidade, que necessita crescer graças à sua ajuda. Este conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, a vassalagem do próximo em favor de suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta, o desprezo a si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ódio e ressentimento pela vida e pela humanidade, mortificando o corpo ante a impossibilidade de flagiliar a sociedade. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para perseverar na busca de metas que estabelece, amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logos mais audaciosos. Ele rompe as algemas da timidez, saindo do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de parecer bem, de ser tido como pessoa realizada ou de viver fugindo do contato social. Ou, pelo contrário, canaliza a agressividade, a impetuosidade de que se vê possuído para superar os impulsos ansiosos, aprendendo a conviver com equilíbrio em grupo, no qual há respeito entre os seus membros, sem dominadores nem dominados. Tá bom aí, Ione? Tá bom. Vamos comentar agora, né? Aqui está falando que o homem, deixa eu começar aqui no começo, que eu perdi aqui. Então, que o homem, perante a sociedade, ele demonstrou várias atitudes de indiferença, né? Ele já foi agressivo, às vezes ele se demonstra aquela pessoa bondosa, ele demonstra uma pessoa diferente, forte, ou uma pessoa que é mais sensível, então se omite da sociedade pela consciência dele, pela consciência que ele tem, que ele desenvolveu, pelos valores que ele adquiriu, né? E a liberdade que a gente precisa ter dos valores que a gente adquire é difícil de conseguir isso. E a gente ainda está no estágio de infância dessa consciência ética, né? Nós erramos muito, a gente ainda tem muito caminho a percorrer, mas, assim, muitos se fazem de fortes e não são fortes, são fracos, se escondem atrás de outras pessoas, se escondem atrás de ilusões, querem aprender a ser fortes pelo jeito de ser, pela roupa, pelo carro, ou pelo que ele se fala bem, entendeu? Então, mas isso não é liberdade, isso não é consciência ética. Porque, às vezes, ele age assim, mas, na verdade, tem ressentimento. Ele pode ter um ressentimento dentro dele, uma tristeza dentro dele, ele busca alguma coisa que ele não consegue. E essa barreira da timidez, que ele procura se libertar, que aqui está falando, né, saindo do calabouço da preocupação, né, ele às vezes faz, fingindo ser uma pessoa que ele não é. Ele tenta ser uma pessoa que não é. Aí ele pode canalizar aquilo para agressividade, ele tem alguns impulsos ansiosos, ele aprende a conviver, que está falando assim, aprendendo a conviver com equilíbrio e em grupo, no qual há respeito entre seus membros, sem dominados e dominadores. Isso aqui já é uma fase em que ele está se
modificando. Então, quando ele começa a modificar, ele começa a querer viver no caminho, nos exemplos que a gente segue aí pelo Evangelho, pelo Jesus, né? Que ele quer mudar, fazer uma reforma dentro dele, mudar os valores. Aí ele começa a viver com mais um pouco de equilíbrio diante da sociedade, né? E eu não sei se eu li mais. Não, foi até aí. Foi até aqui? Ah, então tá. Eu nem sei se eu falei certo, porque o Otávio estava falando aqui enquanto eu estava vendo, não deu para prestar muita atenção. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Primeiramente, a gente entender que o único ser aqui na Terra que consegue fazer essa abstração, consegue usar o pensamento para criar, para entender de si mesmo, ter consciência da sua existência, é o ser humano. Começa aí. E aí ele esbarra na questão ética. O que é ética? Sabe explicar o que é ética? É respeitar seu limite de direito e saber o que é o dever, né? Saber que não é só você que está no mundo. Todo mundo tem direito, todo mundo tem dever. Não é simplesmente o meu direito, o meu dever. São os nossos direitos, os nossos deveres. E não ultrapassar esse limite. No meu entendimento, ética são regras, né, que são impostas a gente e que algumas delas têm que ser seguidas eticamente para que as Não, coisas aqui funcionem. a ética não é essa questão de ética externa, é ética interna. De relação a você com você mesmo. Como você entende que você está sendo ética? Ela falou, às vezes você respeitar o direito do outro, entender onde vai o meu dever, onde vai o direito do outro, o dever do outro. O meu direito termina quando começa o do outro. Tem uma frase, agora eu não me lembro se ela é de Gandhi. Eu acho que ela é de Gandhi, não tenho certeza. Se eu estiver falando errado, me perdoe. Fala assim, ética é quando você faz o que é certo para você, independente se tem alguém olhando ou não. Entendeu? Aquela história assim, olha, aquele lápis, eu achei aquele lápis na carteira do meu colega lá na sala de aula. E eu peguei o lápis. Ninguém deu falta do lápis, ninguém perguntou sobre o lápis. Só que eu acho que eu tenho que devolver o lápis. Aí eu falo com uma pessoa, eu achei aquele lápis, eu vou devolver. Aí a pessoa fala assim, mas ninguém está procurando, ninguém deu falta, para que você vai devolver? Ninguém sabe que foi perdido esse lápis. Aí eu respondo, eu sei que esse lápis não é meu. Eu sei que ele não é meu. Então eu vou devolver. Entendeu? Que é o título, consciência ética. Entendeu? O ser humano é o único que consegue ter essa capacidade de raciocinar, entender os processos, entender o ambiente, entender o outro, entender onde ele está inserido e o papel dele nesse processo. Então, a questão de você respeitar o outro não tem a ver com o outro. A questão de você respeitar o direito do outro não tem nada a ver com o outro. É você. Com você mesmo. Você não respeita o outro pelo outro, mas para responder os seus valores. Saber que você fez o que é certo para você. Respeitar o outro. Entendeu? Eu entrego o lápis porque eu sei que esse lápis não é meu. Porque eu sei que aquilo não me pertence. É quando eu desenvolvo os valores e eu respeito os meus valores. E aí que está a questão que ela falou ali.
de cair nesse calabouço, de cair nessas armadilhas de sofrimentos que a pessoa entra. Por quê? Porque na maioria das vezes ela cai porque ela não ouve os seus valores. Ela não respeita seus próprios valores. Vou dar outro exemplo aqui. Isso que está vindo para mim. Se vocês acharem que não é isso, vocês têm todo o direito de discordar, pelo amor de Deus. Não sou dono da razão. Mas que está vindo outra coisa para mim. Por exemplo, estou no meu trabalho e o meu patrão chega para mim e fala para eu emitir uma nota no valor alterado, valor errado. Ele vendeu um serviço, um produto, e ele fala para eu emitir uma nota maior. Como se eu tivesse vendido por um preço maior. Ou seja, está havendo ali um processo de corrupção, e ele chega para mim e fala que para o bem da empresa, eu devo emitir aquela nota e que eu serei bonificado. Eu receberei um abono se eu emitir aquela nota no valor superior do que realmente foi entregue para o cliente. E aí, ou eu vou aceitar o abono, porque eu vou ganhar uma vantagem com isso, ou eu vou negar, correndo o risco até de ser mandado embora, porque eu vou ouvir os meus valores éticos. E aí que tá. Muitos vão pelo caminho de aceitar e ganhar vantagem sobre aquilo, corrompendo seus próprios valores. Ou às vezes nem tem esse valor. Poucos, mas tem gente que faz isso, nega, corre o risco de ser rechaçado, de ser prejudicado, até mesmo perder o emprego, mas não aceita e contra os seus próprios valores. Eu acho que a ética tem a ver com isso. É você fazer o que você tem que fazer, viver e fazer as escolhas que você tem que fazer dentro dos seus valores. O próprio Jesus. Quantas vezes ele foi tentado a se corromper, né? Quantas vezes ele foi tentado a parar de pregar o amor. Foi ameaçado de ter a própria vida tirada da própria cruz. E ele manteve o seu propósito, sua missão, que estava de acordo com seus valores morais. E pagou o preço. Pagou o preço por seguir seus valores. Quantos dos apóstolos também foram pelo mesmo caminho? Foram crucificados, foram martirizados, enfim, foram convidados a abandonar Jesus. Ou era Jesus, ou era a cruz, ou era Jesus, ou era a fogueira, ou era Jesus, ou era uma punição com a própria vida. Mas eles mantiveram o caminho, porque aquele valor era fundamental para eles. Então eles seguiram a ética deles, entendeu? Não estou falando que eles estavam certos. A ética deles. Eu acho que ética é isso, é você seguir seus valores, que é valor para você. E não se corromper, porque os seus valores são mais fortes do que a vantagem, ou seja, o que alguém te oferece. Joana se submeteu à fogueira, foi amarrada no poste, junto com seus filhos, foi queimada viva, foi convidada a abandonar e negar Cristo. O próprio filho dela, do lado dela, falou: mãe, para quê? Fala que você não aceita Cristo, que a gente vai ser libertado desse sofrimento. Eu não vou mentir. Cristo faz parte de mim. E ela morreu queimada. Eu acho que é isso. É o valor, quando você aceita os seus valores e paga pelas consequências disso. Dependendo de quais forem. Eu acho que a consciência ética, o resumo é amar o próximo como a ti mesmo. Isso é a consciência então, isso ética. Se for um valor para você. Então, Jesus já disse, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a consciência que a gente tem que seguir. Não tem muito pirula para fazer. Só que tem gente que ainda não entendeu não isso. Entendeu. Então tem gente que não construiu esse valor. Entendeu? E uma coisa que eu achei assim, que tem muito a ver, diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer,
para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis. Então, você passa por dificuldade, por provação, para poder desenvolver isso. Esses valores. Eu dou um exemplo que eu tive lá no meu serviço, né? Que eu tive um superior, nada ético, né? Inclusive fazia assédio moral. E eu fui uma pessoa que bati muito de frente com ele. O que aconteceu? Ele chegou a falar para mim que uma colega minha não tinha capacidade para estar no cargo que ela está e que o Cláudio merecia para me levar para o lado dele. Eu falei assim, primeiro, vamos conversar uma coisa nós dois. Ela não foi nomeada em detrimento dele, foi momentos diferentes. Para começar a conversa. E segundo, o Cláudio vai ter a oportunidade dele quando for a oportunidade dele. Então, assim, ele tentou isso várias vezes comigo, não foi só uma vez. Ele queria me colocar do lado dele, mas ele não era ético. Ele descomissionou pessoas. Ele não foi ético em nenhum momento. Né? E comigo ele testou várias vezes isso. E eu só descobri minha consciência ética com essas provas. Porque às vezes a gente fala assim, mas fulano passou um sinal vermelho, não sei o quê. Mas tem coisas que, assim, que se fosse outras, às vezes eu ia falar assim, nossa, é mesmo. Ela, mesmo se eu concordasse, por exemplo, nossa, é mesmo, realmente, ela, entendeu? E, na verdade, fez colegas dar nota ruim para outra, e as pessoas caíram, colocaram e se arrependem até hoje, entende? Descomissionou pessoas. Então, ele não foi ético. Mas eu agradeço a ele porque eu conheci muitas pessoas que eu não conhecia como era, né? Então, pessoas que eu tinha confiança e que eu vi que não merece confiança de ninguém, né? E que eu não estava vendo naquele momento. Então, ter essas coisas difíceis que a gente passa, né? É para a gente aprender. Na época, eu tive que trabalhar muito isso, eu bati muito de frente. Então, foi muito sofrido para mim. Todo dia tinha uma coisa. Mas hoje eu vejo o quanto isso me engrandeceu. Entendeu? E aí entra as contradições, né? Que falou aqui, ó. Quando ela toca nesse ponto. Que o Evangelho nos ensina. Negar-se a si mesmo. Negar-se no sentido de abandonar a vaidade, o orgulho e o egoísmo. De entrar nesse ponto que você falou. De amar ao próximo como a si mesmo. Então, negar-se nesse ponto. Aí as pessoas confundem, deturpam essa frase, entendendo que eu devo negar a mim mesmo, ou seja, eu devo me isolar, eu devo abandonar a mim mesmo, deixar de gostar de mim mesmo. Eu não mereço amar a mim, não mereço amor, eu tenho que só amar o outro. E aí as pessoas entram num conflito existencial gigantesco, que ela acha que ela tem que se abandonar. Doar a todo momento, falar assim o tempo inteiro. Não é estar isso. sempre pronto para ajudar. Não é isso. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amar? Então eu tenho que me amar primeiro. Para que eu possa entender o que é o amor, para eu espalhar esse amor. Então não é negar a minha existência. É negar a minha vaidade. Ao contrário. Eu me amando, me compreendendo, respeitando os meus valores, sendo ético comigo para ser ético com o outro. E reconhecendo os nossos defeitos também. Porque com essa pessoa, do mesmo jeito que eu tive força para aprender a questão ética, muitos valores que eu não tinha, que eu achava que eu tinha, mas eu não tinha, ficou à mostra. Por exemplo, o orgulho. Eu nunca achei que eu era uma pessoa orgulhosa. E ele me mostrou o quanto eu sou orgulhosa. Mas foi muito. Tipo assim, eu tive que aprender, eu aprendi muito com isso. Eu falei assim, gente, esse homem conseguiu tirar o pior de mim para eu ver. E ele conseguiu. E das outras pessoas também. Mas assim, graças a isso, hoje eu consigo tentar combater o meu orgulho.
coisa que eu não conseguia, eu não via esse orgulho. Então, como que você vai combater uma coisa que você não enxerga? E o engraçado é que fala que de todas as imperfeições, vicissitudes humanas, o mais perigoso de todos é o orgulho. Porque ele, na maioria das vezes, as pessoas acham que não tem. Não enxergam. Não. Eu jamais me enxergo melhor que o outro. Não. De jeito nenhum. Eu não sou melhor que ninguém. Mas e na atitude? Nas pequenas coisas. Que bate com os valores, que bate com a ética. Quando a gente fala de ética, a gente bate de frente com orgulho. Sim. Diretamente. Eu falo que até no tratamento com as pessoas, por exemplo, chegasse uma pessoa para mim, tipo, brava comigo, tipo, gritando muito, eu ficava muito nervosa. Assim, gente, eu não mereço isso. Aí, ó o orgulho falando. Eu não mereço. Hoje eu faço assim, gente, ele tá com a mesma dificuldade que eu tô. Se tá chegando em mim, é porque eu tô atraindo. Então hoje eu consigo, tem hora que eu não consigo, gente, isso é normal. Mas tem hora que eu consigo perceber isso e eu tento controlar. Mas se não fosse esse gestor, eu tive muita dificuldade de conviver nesse período, eu não conseguiria ver isso. Isso estava, tipo, camuflado, entendeu? Porque a gente camufla isso. Né? Sem a gente perceber. Existem 3 conceitos: ética, moral e justiça. São conceitos diferentes. O que acontece? No caso do estudo, eu acredito que ele seja um conglomerado, é como se fosse um combo. Né? Porque o que a gente está observando é que a ideia da Joana é explicitar, colocar o ser humano como um único encarnado aqui na Terra, com a capacidade de diferenciar o bem e o mal. Ele tem essa capacidade de discernimento. Embora nós tenhamos níveis diferentes de espíritos, e aí nós teremos diferentes capacidades que ele vai desenvolvendo. Exatamente. Né? Então, nós temos... Há espíritos que já têm esse processo mais apurado, então a capacidade dele de discernir e executar isso é uma, e outros têm outra capacidade ainda inferiorizada. E aí o que acontece? Eu acredito assim, nessa leitura que a gente está fazendo, até para ela ter um comportamento lógico, nós temos que fazer o que vocês expuseram. Colocar alguns preceitos como pedras fundamentais para a gente chegar em ética. Então, por exemplo, conforme Pamela disse, amar o próximo como a si mesmo. Que são os conhecimentos evangélicos? É como se fossem princípios norteadores. Sim. Por que eu estou falando Caminhos, isso? né? Onde eu quero chegar? Para a gente não confundir a nossa ética interna, que eu vejo como moral, né, de certo modo, com a nossa ética interna, que a gente não confundir com a nossa justiça interna, e essa justiça interna ser uma justiça viciada. Entendeu? Que entra o julgamento. E aí que eu cheguei, exatamente, porque senão eu posso chegar ao absurdo de falar em ética nazista. Porque eu tinha uma ideia, eu tinha um raciocínio, eu tinha um fundamento, entendeu? Eu tenho um método de trabalho, eu tenho uma ideia de amor, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. E na nossa ética, que deve ser grega, deve vir de Etos, da Grécia, sei lá, da época de Sócrates, lá dos Parmênides para Sócrates. Então, o que acontece? A gente tem que ter por conhecimento que nossa noção de justiça própria, nossa noção de consciência limpa, nossa noção de auto-julgamento diante de um fato, aí a nossa evolução moral, a gente tem que ter noção que existem pedras fundamentais. Porque senão pode acontecer de você criar uma ética viciada, entre aspas.
Cortella, ele define assim, a ética ela é atemporal. Ela é temporal. Sempre vai ser ético ou não, que é o que está vinculado à consciência humana. Você já tem essa florzinha da consciência lá do que é certo, que é o que ela fala aqui. Você já tem esse instinto, essa orientação, esse norte. Agora, a moral é como você aplica essa ética. Então, a moral sim muda. Então, por exemplo, coisas que para a gente, há 50 anos atrás, não era comum, que era imoral, né? Hoje não são mais. O que era, por exemplo, um exemplo bobo, tatuagem, gente. Isso, 50 anos atrás, ele tinha uma moral, ele tinha a ética é a mesma, ninguém matou ninguém. Mas ele tinha uma moral diferente do que é hoje. De cabelo, várias outras coisas. Eu até estava vendo. Ai, gente, como que é aquele carequinho que é filósofo lá também? O Camelo, não. Carnal. Leandro Carnal. Leandro Carnal. Claro. Ele falou assim, gente, há 30 anos atrás a gente cantava. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Hoje temos noção exata de que isso é preconceito. Entendeu? Então a ética é a mesma. É o julgamento que, assim, que a gente não tem. A moral é o nosso julgamento perante aquilo que a gente está vendo. Mas aí entra no fato que o Léo falou. Existe um norte. E esse norte é que nos referencia para seguir no caminho, para entender claramente essa diferença do bem e do mal. E para nós, espíritas, qual que é o norte? Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade entendeu? e a vida. veio assim. Entendeu? Aí a gente entende que os verdadeiros valores essenciais da humanidade está ali no que ele veio nos mostrar. Até antes da Alexandra Para não entrar falar, no budismo. aqui, ó, vamos pegar um. Em 1887, eu tinha um escravo. Certo? De acordo com a lei, era justo. A cultura da época. Era sua propriedade. Era justo, era minha propriedade, estava de acordo com as regras. Você podia fazer o que você Eu poderia açoitá-lo caso ele não fizesse determinada ação ou fosse contar as regras impostas por mim, blá, 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 certo? Era justo. Poderia até falar à época que isso era algo comum. Legal. Exatamente. Então, tá vendo? A justiça, né? E para aquele período, até correto. Nossa, peraí. Se não for um ectoplasma louco. Mas o que acontece? Aí o que acontece? Quando a gente coloca princípios lastreadores aí, básicos, e aí a gente vai evoluir na sociedade, a humanidade, a gente pega esse espelho de 1887 e fala, putz, como e fulano não foi ético, não foi moral, não foi justo. Mas nos olhos de hoje, não nos olhos de 1887. Só que como os nossos olhos são mirados no Evangelho, você vai ver, é injusto. O Evangelho é de 1800 e pouquinho. Então, se eu li naquela época o Evangelho e falei, Nossa. fora da caridade não há salvação, está escrito há muito tempo. Entendeu? Então, assim, aí sim, o livro é atemporal. A nossa noção é atemporal, de amor, de fraternidade. O que evolui são os conceitos e a modo como a gente coloca isso no cotidiano. Porque aí entra a questão da justiça humana, Esse o homem vai é a mudar. justiça de Deus. Isso. A ideia é que a justiça humana cada vez mais se aproxime. Da justiça de Deus. Agora, Alexandre. Diga, Alexandra, pode falar agora. É o seguinte, a Marcela, a Pâmela estava falando aí da questão da ética e moral aí, né? E o Léo também. Eu penso de uma maneira assim, eu acho que a ética é como se fossem as normas que a gente tem de convivência, a ética não, a moral.
A ética, né? A ética é as normas que a gente tem da maneira como a gente deve agir, a gente deve conviver na sociedade em si, a nossa ética, né? Agora, eu acho que a moral é uma racionalização dessa ética. Você entendeu? Cada um tem a sua diferente. Você concorda, Wellington? Eu acho que eu penso diferente, porque eu acho que é o que a gente está falando aqui. O Léo fez uma análise muito certa dos três pilares, né? A ética, a moral e a justiça. Eu acho que o que você falou está mais para a justiça do que para a ética. E quando você fala de regras de conduta, aí você está falando de uma lei, de uma justiça, que ela é, a justiça dos homens, ela é maleável, ela não é constante, ela não é íntegra, ela não é imutável, porque o homem é imperfeito. Então, a justiça humana, ela é imperfeita ainda. Entende? Igual o Léo explicou, ó, lá em 1800 e pouco, a lei da escravidão era justa, era legal, era aceita. Aquela justiça que você podia lidar com os escravos, punindo os escravos, era aceita pela sociedade. Hoje já não é aceita. Uma outra análise. Casamento, né? Casamento. Em alguns países, o casamento ele é enxergado de uma forma, em outros de outra. Tem países que aceitam poligamia. Tem países que condenam a poligamia ou bigamia. Entendeu? São leis diferentes, justiças diferentes. Porque é uma justiça que ela é mutável de acordo com aquela cultura daquela sociedade ali. Então, a justiça muda. Agora, a moral evangélica, não. Que é pautada no amor, na justiça divina. Entende? Então, a gente tem que discernir muito bem. Justiça, moral, ética. O Léo foi muito feliz no que ele falou. Então, assim, ética é quando você faz algo que não depende de nada imposto pelas outras pessoas. É uma coisa que está de acordo com o que você acredita ser o certo. A ética, ela está alinhada com a sua noção de bem e mal. Não com a noção de bem e mal do outro. Eu acredito que seja isso. Não sei se vocês concordam. Ética está alinhado com a minha noção do que é certo e do que é errado. Não com as regras. Porque vamos pegar o exemplo do Léo, lá da escravidão. O Evangelho de 1850 em algumas coisas. Chegou a tradução para mim, eu estou no Brasil. E naquela época, né, meados do século XIX, a lei da escravidão ainda era vigente. Até 1888. Então, se eu pego o Evangelho naquela época, entendo, interiorizo aquilo, a lei me permitia ter escravo, que era uma regra da sociedade. Porém, eu entendendo o Evangelho, a minha ética, não. Se eu tivesse escravo e entendesse o Evangelho naquela época, eu ia dar alforria para eles, independente da lei dos homens. Percebe a diferença entre ética e justiça? Que a justiça da época, que era externa, era uma coisa. Eu entendi um valor que para minha ética que não era certo. Então eu parei de seguir a justiça dos homens. Eu vou dar um exemplo, só para depois a gente continuar. Alexandra, você lembra quando a gente fez o grupo Caridade Ilegal é Legal? Lembro. Então, o que a gente fez? Nós quebramos algumas regras sanitárias. Tomara que não tenha nenhum fiscal ouvindo.
mas nós quebramos algumas regras sanitárias, nós tivemos um trabalho ali, assim, de quase espionagem ali, de guerrilha. Foi ilegal. Exatamente. Por quê? Porque a gente não podia estar perto do outro, porque não podia ter aglomeração, porque tinha toque de recolher e tudo mais. Então, eram vários fatores que nós estávamos infringindo. E você sabe muito bem que, para mim, infringir regras é uma coisa complicada. E aí, o que acontece? Mas a gente não estava dormindo à noite. Porque você ficava imaginando assim, pô, aquela senhorinha, aquele rapazinho, como que ele vai comer, o que ele vai comer, tal, ainda mais em momentos tão difíceis, estava tudo muito caro e tudo mais. Então, o que acontece? Embora houvesse uma regra que estava sendo ali imposta, vocês seguiram a ética, o valor de vocês. O grupo seguiu aquilo que nós pensávamos ser o correto, porque a nossa base ética é o evangelho. Excelente. Não é a lei municipal. Excelente. E aí o que acontece? É claro que pessoas correram risco, é claro que eu particularmente era uma pessoa que tinha um pouco de receio. Medo mesmo. Quando eu entrava no centro do Café Feliz, eu falava, ufa, aqui é mais tranquilo, eu tinha 1000 pessoas. Inclusive pessoas tossindo. O Edson sabe essa história. E aí o que acontece? Então, havia um regramento, havia uma ideia de justiça, havia até uma questão até mesmo de conflito entre aqueles que estavam no centro na época. No entanto, nós decidimos como grupo que nós seguiríamos outra ética. Se fosse para ter algum desencarne, a gente sabe que desencarna quando tem que desencarnar, exceto situações de suicídio indireto e tudo. Mas o que acontece? Se fosse por morrer, que fosse trabalhando. Mas a gente falava assim, mas não vou morrer ainda, não. Entendeu aí o que é valor, então, ética e justiça? Nós tínhamos valores, não estou falando que esses valores são melhores ou piores, Isso. mas que eram diferentes. E isso não fazia com que nós dessemos um jeito para o negócio continuar. E o mesmo raciocínio valeu também para os tratamentos de quinta-feira. Durante um tempo foram agendados, foi com espaçamento, foi com a luz apagada de fora, e assim sucessivamente. Então, você entendeu por que eu falei agora, no começo, que a ética é quando você está alinhado com os seus valores? Isso, exatamente. E aí eu coloquei o valor. Não estou falando se é um valor maior ou melhor, de que uma vez que você segue os seus valores, você está sendo ético. Com você com você. Até lembrando o estudo hoje do Aniceto, quando você coloca o evangelho como a sua referência de moral, de ética, de justiça, que seja, você pega a moldura e faz assim, ó. A visão é muito mais ampla. Né? E aí o que acontece? Muitas vezes você vai ter conflitos de consciência, porque isso vai existir muito, entre o que talvez seja socialmente aceito e o seu entendimento. Entendeu? Então, por exemplo, você vê uma pessoa, você vê um ladrão, o cara rouba, tal, a galera quer linchar. Você vai lá e fala assim, não! Entregue à justiça dos homens. Ele tem direito do contraditório, ele tem que ser julgado. É capaz de você apanhar. É capaz não, você vai. Mas o que acontece? Entende? Como que a sua moldura fica larga. E aí vem muito aquela situação. Embora você tenha um regramento, o seu é diferente porque a sua base é outra. Entendeu? Sua base Seus valores são outra. Perfeito. Entendeu, Alexandre? Ficou mais claro? Certinho, não, isso, mas eu entendi o que vocês estão falando no sentido de ética aí. Mas o que eu estava querendo falar era a diferença que eu estava percebendo entre ética e moral. Mas tudo bem. Deu para entender bem, tá tranquilo. Certinho. Beleza. Quem quer continuar a leitura? Posso continuar? Tá.
consegue o senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que não exaure no excesso, nem o amolenta na ociosidade, participando do esforço geral para o seu e o progresso da comunidade. Adquire um conceito lógico de tempo e oportunidade para a realização de seus empreendimentos, confiando com tranquilidade no resultado dos esforços dispendidos. Mediante a autoconsciência, aplica de maneira salutar a experiência passadas, sem saudosismo, sem ressentimento, planejando as novas com um bem delineado, programa que resulta no processamento dos dados já vividos e adicionados às expectativas em pauta a viver. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância, que se transforme numa obsessão, pela minudência de detalhes em face do excesso de cuidados, correndo o risco do lamentável perfeccionismo. Ah, lá vem. Lamentável, velho. Ah, lá vem, eu já estou me entendendo isso daqui. Ele resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza, expandindo a vida e, com efeito, graças ao dinamismo adquirido, sentir-se liberado de tensões, fora de conflitos. Essa conquista de si mesmo enseja maior soma de realizações, mais amplo, com um campo de criatividade, mais espontaneidade. Profundo, hein? Gente, isso aqui virou até a auto-obsessão, estou me entendendo isso aí. A introspecção. Auto-obsessão é boa. Esse perfeccionismo que é o quê? Pura auto-obsessão. Lamentável perfeccionismo. Entendeu? A introspecção ajuda-o por ser o processo de conduzir a atenção para dentro, para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Desse modo, não pode afastar o homem para lugares especiais ou favorecer comportamentos exóticos, desligando-se do mundo objetivo e caindo em alienação. Vivendo-se no mundo, torna-se inevitável vencer os impositivos negativos, tempestuosos das pressões esmagadoras. Diante dos seus desafios, enfrentá-los com natural disposição de luta, não alterando o comportamento e nem o deixando estiolar-se. É muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente momentos futuros, que certamente não se darão, ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece. As impressões do futuro, como consequência de tal conduta, antecipam-se, afligindo, sem que o indivíduo viva as realidades do presente confortadoras. Para essa conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baixe a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. A introspecção cria um clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo, todavia, não se identifica pela carranca, pela severidade do olhar, pela distância da realidade, tampouco pela falsa superioridade em relação às outras pessoas. Silas gargalhou. Bom, tais posturas são formalistas, que denunciam a preocupação com o exterior, sem contribuição íntimo transformadora. Antes, surge com peculiar luminosidade na face e no olhar, comedido ou atuando conforme o momento, porém, sem perturbar-se ou perturbar
transmitindo serenidade, confiança e vigor. A introspecção torna-se um ato saudável, não um vício ou evasão da realidade. Beleza, vamos Legal. analisar isso aí. Legal a introspecção, hein? Tomar cuidado, né? Pra gente não ficar monge. Isso também. E aí, o que ela fala ali é o que é importante. Ó. Não ter evasão da realidade. Tem que enfrentar ó, desse modo, não pode afastar o homem para lugares especiais, favorecer comportamentos exóticos, desligantes do mundo objetivo, cair na alienação. É você fazer introspecção, analisar sem alienar. Sem alienar, exatamente. Você Entendeu? tem que viver o mundo, não adianta. É aquele negócio assim. Não se isolar dele. Ai, estou muito estressado, vou para um spa. Nós sempre. Nós estamos vindo todo dia para o espaço. Vou para o spa. Eu falei isso hoje. Vou me retirar da realidade por alguns momentos. Preciso me refazer. Eu fiz isso Cara. hoje, viu? Eu vejo que já chegaram no Cara, isso é gente. fuga. Isso é fuga. Pior que é Uma mesmo. coisa é você entrar numa introspecção para fazer uma análise de onde você pode melhorar, analisando os seus comportamentos, analisando o que você tem que melhorar em você para você ter outros resultados. Isso é ser introspectivo, é você fazer essa autoanálise, entendendo e enxergando você mesmo, suas imperfeições, onde você está errando, encarando de frente seus erros, para mudá-los, para alterar isso, para mudar seus comportamentos, para ser feliz. Outra coisa é se alienar, viajar para outro país, para o spa, para pensar na vida. Cara, o mundo vai parar, a vida vai continuar, as pressões vão vir, se você fugir, vai piorar. É a parábola da bola de neve, né? Você vai correndo e a bola vai só aumentando. Diga, Alexandre. Igual foi hoje na mensagem também, falando, né? Que a vida da gente não é feita só de passeios, né? De fugas, de prazer, da gente viver em prol só de nós mesmos. A vida da gente é feita de lutas, mas de lutas sadias, lutas que a gente vai ter todo dia, mas que a gente tem que ter equilíbrio e sabedoria para lidar com essas lutas. Estava na mensagem de hoje. Exatamente. É normal aquele negócio, né? Você está no meio de uma luta, você toma um golpe que vai te jogar para trás. É natural que você dê alguns passos para trás para se recompor suas forças para ir adiante. Então você dá um passo para trás, analisa o que foi errado e segue. Não sair correndo da luta. Entendeu? E abandonar ela. Você dá alguns passos para trás, para analisar onde você pode acertar que você errou. Mas você continua em frente. Essa introspecção que ele fala é fundamental, porque essa introspecção é justamente esse raciocínio de consciência. Que você tem que fazer essas análises ponderadas. E, evidentemente, que essa introspecção ela também pode ser realizada com auxílio de outras pessoas. Né? Você com outros, ou profissionais, pessoas próximas, pessoas que vão te auxiliar nisso aí e tudo mais. E eu queria saber o que a Pamela acha da severidade no olhar. Lá vem você de novo. E outra coisa, consegue o senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que não exaure no excesso. Gente, isso aqui... Nem que a emolenta na ociosidade. O que isso aqui aconteceu comigo? Um pouco antes da minha primeira crise de pânico, lavar roupa, cuidar de menino e sair para trabalhar, eu não parava. Eu não conseguia sentar. Eu não assistia filme, gente. Você vê o tanto que o trem era grave. Um dia eu falei assim, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Na hora que eu pensei nisso, chegou uma mensagem no meu celular. Primeira mensagem que chega assim, eu levei um susto. Foi tipo assim, acorda, minha filha. Tipo assim, pare com essas listas mentais e viva uma coisa de cada vez.
Então, a partir desse momento, eu comecei a parar de fazer tudo de uma vez e ter o senso do meu limite. Que é isso que fala aqui, ó, senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que não exaure no excesso, mas também nem amolenta na ociosidade. Também você não vai parar de fazer, tipo, tô cansado demais, não vou fugir. Então a gente tem que ter esse equilíbrio dessas duas coisas aqui, ó. Isso aí é tudo na vida, né? Porque o excesso de trabalho, dessa autocobrança, adoece a gente, adoece os outros. Então, hoje eu tenho essa noção, muita coisa desse trabalho, que eu ficava em excesso e me doava demais, e aquilo saía, era impossível fisicamente fazer, entendeu? Tipo assim, eu contava o segundo do micro-ondas e punha uma outra coisa fazendo no meio, para eu não perder meu tempo. Você vê a gravidade do espaço, é uma loucura da pessoa. Tipo assim, 30 segundos no micro-ondas esquentando um leite, eu já estava arrumando mochila de menino. Então eu ficava contando os segundos para tudo que eu ia fazer. Isso é uma coisa doente. E aí, quando você começa a ter essa liberdade aqui, não tem preço. É um dos maiores desafios da humanidade de hoje, é essa questão. É o yin e yang, né? É o equilíbrio ali. Cara. Isso. Sabe por quê? Nossa maior dificuldade hoje é viver o presente. O ser humano não vive o presente. Ou a gente está sofrendo com o que aconteceu no passado, os remorsos com as contas, ou a gente está ansioso pensando no que vai acontecer, projetando o futuro que não sabe se vai chegar. Você não tem nenhuma certeza absoluta que vai chegar. Você falou, você fica já pensando, porque tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Amanhã o meu patrão vai me ligar, porque tem que resolver aquilo, tem um processo, tem um trabalho, tem a criança, tem a família, tem o irmão, tem ela. Você fica louco. Por isso que porque você não vive o agora. Por isso que eu estudo isso. A maioria dos infartos é no domingo à noite. Porque é ali que você está, né? Na ali você já fala assim, gente, vou começar. Eu tenho isso para vocês. É sério? Não, eu não tô rindo disso. Eu tô imaginando assim, gente, o domingo meu não vai ser mais normal. Eu falo assim, a hora mais provável é agora. Gente, o Cláudio acordava domingo, ou sábado, tudo muito bem. Ele acordava domingo emburrado. Eu falei assim, não, pelo amor de Nossa Senhora, eu ainda tenho o domingo inteiro. Não, mas amanhã já é segunda. Eu falei, não, pelo amor de Nossa Senhora. Não contava os dias das férias. Ele contava o tiro das férias ao contrário. Ele não me deixa mentir sozinho, tá lá, é verdade. Agora ele falando entendi. Tipo assim, nossa, entendi. Faltam Faltam 13 para voltar. Em vez de faltam gozamos 12 dias 17. Para o sofrimento. Justamente. Faltam 10 dias para o sofrimento. Se você quer contar, você conta sozinho. Você cala a boca, não conta pra mim mais não. Eu tô vivendo o dia de hoje. Aí fica. Agora, essa última férias, ele não fez isso. E aí ele descansou tanto, mesmo sendo menos dias. Tá vendo? Porque ele não contou as férias. Porque ele viveu o presente. Que ele viveu o presente. Aí, o que acontece? A gente fica nessa, sofrendo por causa do futuro e sofrendo por causa do passado. E não vive o agora. Para que serve o futuro? O futuro serve para a gente planejar. Planejar, traçar metas. Eu vou fazer isso. Eu vou desenvolver tal processo. Eu vou desenvolver tal ação. Eu vou realizar tal sonho, tal objetivo. Isso é legal. Sim. Quando você traça uma meta, um objetivo, um sonho que você quer realizar. Isso é legal no futuro. Mas é só. Aí tem que falar assim. Aí, para você chegar lá, você tem que fazer o quê? Começar a agir no presente, viver o presente. Que a introspecção, cria um clima de segurança emocional para a realização de cada ação de uma vez e a vivência de cada minuto no seu próprio tempo. Isso, viver o presente. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. Você já não fica contando ao contrário, entendeu? Tipo assim, nossa, quantas horas para começar que eu vou ter que trabalhar, ou eu vou ter que fazer não sei o quê. Viver o momento,
degustar o momento. Ah, vou construir uma casa. Tá, mas para construir a casa, eu tenho que fazer o alicerce. Eu tenho que pôr um tijolo agora. Qual que é a minha meta de agora? Na neurociência você fala as mini-metas, né? Você pega um sonho, você tem que ir fragmentando ele, transformando em mini-metas. E o seu objetivo é o agora, no primeiro passo. É colocar esse tijolinho. E é você viver o momento de colocar o tijolo, degustando esse momento. Olha que legal, é o primeiro tijolo da minha casa. Nossa, olha que legal, agora é o próximo tijolo. Nossa, olha que legal, agora eu estou começando as primeiras estruturas do meu telhado. Viver o momento. Cada passo, cada degrau que você sobe, degustando aquilo, experimentando, vivenciando, aproveitando. Não é à toa que o presente chama presente. A mulher introspectiva, todavia, não se identifica pela carranca e nem pela severidade do olhar. Ela vai lá e faz o botox, deu tudo certo. Silas já falou. Se seriedade cristã fosse franzir a testa, Deus nos enviaria botox aos milhões. Aplicadores de botox aos milhões. É a mesma coisa. Vamos lá, Alexandre. Essa questão que você está falando aí, que vocês estão falando aí da situação ela falando do Cláudio, né, e você do presente, eu vivo isso hoje na minha vida, sabe, Wellington? Eu falo, eu acho que eu já até comentei isso com vocês, eu estou num período muito bom da minha vida. Apesar do trabalho, da correria, da dificuldade, de tudo, sabe, eu estou aprendendo a viver bem em todos os momentos. No momento do trabalho, no momento que eu estou em casa, no momento que eu estou estudando, no momento que eu estou no centro, todos os momentos. E isso é tão libertador, gente, porque é tão libertador que você consegue encontrar uma paz, uma tranquilidade, um equilíbrio dentro de você que não tem explicação. É o que você falou aí, de a gente viver o presente. Por quê? Porque a gente foi através daquele ensinamento que a gente recebe todos os dias aí. Seja luz nos momentos que você pode ser. Então, o que eu procuro fazer? Estar bem em todos os locais. O local que eu estou, que não estou bem, eu começo a orar lá, começo a meditar para ver se eu melhoro um pouquinho, ou eu tento fazer alguma coisa para ajudar para ficar melhor. Então, isso vira um exercício diário. E como isso vai virando um exercício diário, quando você dá por si, você começa a dominar, a começar a perceber que a sua sintonia está baixando. Vamos voltar. A sintonia baixou, vamos voltar. Vamos tentar manter. E tentar manter um tempo de equilíbrio maior. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Que através dos ensinamentos do Evangelho, eu estou conseguindo me manter mais equilibrada e manter essa vivência do presente melhor. É isso aí. E essa introspecção é o que fala aqui, ó, meditação, que lhe desenvolva forças latentes. Quando eu medito direto, é como se eu, mesmo que eu estivesse numa situação difícil, eu conseguisse ver de fora, como se eu fosse uma pessoa que não me envolvo com aquele tumulto. Quando eu começo a ficar com preguiça, a ansiedade bater, aí vem uma pessoa que te fala um trem, já estraga o resto do seu dia. Porque você entra dentro daquilo. Então, na hora que você medita, você está introspectivo ali, ó, que é a introspecção que conduz a atenção, analisa a possibilidade íntima, reflexão emocional. Então, você consegue não se entregar à raiva, à parte primitiva que a gente tem. Tanto com a meditação, né? Né, na mensagem hoje falou, né, Wellington?
que a oração deveria ser igual a nossa respiração, que a gente devia respirar. A oração deveria ser o ar que a gente respira na nossa oração. Então, o que seria isso? Seria a gente manter o dia inteiro em vibração, em boa sintonia, para a gente acostumar e tentar ficar melhor. Escolhe então coisa no curso que a gente tem que agradecer todo dia. É. Para aumentar essa vibração Por isso, e fazer essa meditação. Por isso que o primeiro exercício do curso foi irradiação. Irradiação. Que é você externar o que você tem de melhor. Deixar vir à tona o que você tem de melhor. É importantíssimo isso. Né? Vamos lá? Nós já estamos com o nosso tempo aqui. Seu Lu aqui, hein? Seu Lu ia mandar um agora, ó. Pera aí, mas... Não, a gente não ia sair. Mas peraí, você tá me entendendo? Ai, Peraí. seu Lu, não ia sair Hoje eu tinha que falar para ele, eu preciso terminar. A gente ouviu. A gente não ouve nada, mas nessa hora parece que teve um silêncio. Essa hora eu tava escrevendo a palavra Botox. Aí eu escuto seu Lu, falei, gente, é muita coisa. Vai ser difícil isso aqui. Né? Vamos lá. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente. Olha só, hein? Quanto mais ele se penetra, ele volta para si mesmo, mais ele amadurece psicologicamente. Saindo da proteção fictícia em que se esconde. Dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento, da solidão, para assumir sua identidade. Gente, cara, quantas vezes você ouve a pessoa falar assim, não, porque quando eu era pequeno lá em Barbacena, não, porque lá na minha infância eu fui isso, fui aquilo. A pessoa se esconde nas coisas que aconteceram no passado. Olha aí a questão do passado, presente e futuro. Ela se esconde no medo da ansiedade, no passado, na infância, na mãe, porque minha mãe não deixou fazer isso. Minha mãe deixou, meu pai nisso. E a pessoa não rompe essa barreira e não segue a vida e não cresce. Né? E fica ali, tocando de roda, como o mineiro fala, tocando de roda. Andando em círculos. Aí cresce, não quer sair da casa dos pais, porque eu vou viver sozinho pra quê? Se minha mãe faz isso. Aí quando casa, cobra da esposa que a mãe fazia. Não faz junto, não quer, não. Entendeu? É uns casos complicados. É uma criança eterna, né? É uma criança eterna. Não é? Eu sou da seguinte teoria. Eu já falo. Eu não quero um filho, não. Eu quero um marido. Se for para ter outro filho, não preciso mais. É isso aí. As ações humanistas são um passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata, por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos, ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Ela é expansiva. Uhum. É o paradoxo do amor, né? Quanto mais eu dou, mais eu amo, mais eu multiplico. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. Igual o filme que eu vi lá, Profecia Celestina, é justamente esse que tem os passos lá. E aí, quando a pessoa começa a doar, beleza. Na hora que ela vê que tem uma pessoa que vai sugar a energia dela e não tem essa reciprocidade, a menina até era apaixonada pelo cara. Mas o cara meio que até queria, por ciúme, queria meio que controlar. E ela fugia dele, mas era de outras vidas que eles já tinham, né? Uhum. E na hora que ele percebe, começa a doar, ela doar, aquilo se multiplica. E aí começa a atingir a sociedade como um todo, entende? É muito legal isso. Olha essa frase. Qual uma luz expande-se em todas as direções, sem perceber a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe desta forma o senso da responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando um ser humano ético, que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais,
A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Paira nele uma compreensão dos reais valores que o propele a avançar sem timidez, sem pressa, sem temor. A sua se transforma em uma existência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade, que passa a servir sem autoritarismo, nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. Essa frase é Caramba, gente! sem autoritarismo, nem prejuízo emocional. Ou seja, eu agora tenho meus valores, eu sei que eu estou fazendo bem. Se for preciso algumas atitudes sem que mude os meus valores, eu vou fazer aquilo para o bem do conjunto, desde que não atrapalhe, né, o bem. É muito interessante. O que eu falo é o seguinte, é ter seu copo cheio. Se você tem o seu copo cheio, ninguém precisa ficar enchendo o seu copo. Então, se você tem o seu copo cheio, a pessoa tem o copo cheio dela, ele pode começar a ajudar os outros. Agora, quando o seu copo está vazio, todo tanto que você convive com a pessoa, ela vai ter que encher seu copo. Posso complementar? Vamos ver se você vai concordar com o meu raciocínio. Copo cheio de amor. Sim. É isso. Porque, às vezes, pode ser um copo cheio de orgulho. Aí você tá ferrado. De amor. Mas de amor. Entendeu? De amor. Porque aí o seu copo cheio de amor, você não precisa do outro. Você não precisa ter o amor do outro. Você não precisa mendigar o amor do outro. Isso. Entendeu? Aí seu relacionamento é equilibrado. Porque você tá cheio de si, do seu amor. A pessoa tá cheia do dela. Então, o relacionamento das pessoas compartilham. Excelente. Entende? Excelente. Olha que interessante, só aqui. Se você tem consciência ética, você vai evoluir enquanto ser humano, você vai ter uma modificação íntima e você vai ter outros parâmetros de justiça. Aí você é útil para o meio social. Ou seja, se você não desperta uma consciência ética, você é inútil para o meio social. Então, assim, olha tanto que isso é relevante pensando no todo. A gente está nesse período de regeneração, que fica aquele raciocínio, né? Nossa, a Terra agora vai deixar de ser... Agora é ótimo. A Terra vai deixar de ser expiação, papapá, e agora vai ser regeneração. Pera, cara pálida, calma aí. Vai! Será? E outro, para isso acontecer, tem que haver o quê? Uma mudança planetária. Então, as pessoas têm que ser mais úteis para esse processo. Para ser útil, tem que ter despertar de consciência ética. Senão não consegue, não rompe. Você fica escondido lá na infância, no orgulho, na ansiedade, no outro, desculpas, na raiva, na frustração. Então é essa expansão ética. Tem que... Aquele negócio, né? Você vai ficar só dando desculpa. Deus me livre. A expansão ética é o contrário de olhar o próprio umbigo. Né? Você começa a olhar o outro. Quando você vê o outro, você começa a querer ajudar. Aí você passa a ser útil. Então, quando você para de olhar no próprio umbigo, você passa a ser útil, porque você passa a ajudar o próximo. Entende? Massa. A consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação, na fé e na religião. Cara, olha que lindo isso. Você, com a ética, você pega a razão, a consciência, o entendimento e compreensão da realidade e tem o despertar da fé, da religião, porque você vai em direção a algo maior, que é Deus. Então, através da razão, você chega na religião, na fé em Deus. Conduz à santificação. Isso porque você vai encontrar Deus. Isso é bem profundo. Que massa. Ao heroísmo, na luta cotidiana e nas batalhas profissionais, ao apogeu na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Schweitzer, Cézanne, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não conheço esse último,
São exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. É mesmo, né? Olha o tanto que, por exemplo, o indivíduo Allan Kardec foi espetacular para ser uma pessoa útil. Tanto é que até hoje é uma referência absurda. Exatamente. Quem que é esse César? Esse César eu não conheço. Conheço os outros. César eu vou ficar devendo. Eu não conheço nem César, nem Schweitzer. Esses dois eu não conheço. Mas, você vê, vamos pegar aqui que todos nós conhecemos em comum, os espíritas que somos Allan Kardec. Cara, ele começou a trabalhar nessa questão do descobrimento da ciência espírita, né? Porque ele começou a desvendar o processo, né, da espiritualidade, conhecer o mundo espiritual. E ele se tornou útil. Útil completamente. É tipo assim, não criticar por criticar. Ele simplesmente falou, tá, tem que ter alguma explicação. Ele abandonou nesse negócio. a si mesmo, Os próprios cinturões dele, né? suas próprias crenças. Ele abandonou suas próprias crenças em busca de algo que era maior que ele estava entendendo que era maior. Era, tipo assim, gente, tem alguma coisa errada nisso daqui. Pode ser fraude, pode ser qualquer coisa. Eu quero investigar o que é isso. Entendeu? Tipo assim, abriu a mente para isso, né? Ele deixou isso acontecer. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa que a gente vê, a primeira coisa que a gente faz, isso não vai dar certo, não. Nem conheço esse negócio, nunca ouvi falar, o fulano faz isso, mas isso não dá certo, o fulano é assim. Então a gente começa a julgar antes de buscar alguma coisa. E ele tirou o julgamento dele. Ele tirou o julgamento dele. Isso. Ele, tipo assim, tem um evento acontecendo, e aí? Né? Tem muita coisa que o povo fica assim, mas se eu fazer isso, mas isso o fulano vai fazer. É uma coisa que hoje eu ponho na minha vida. Assim, que tudo eu ponho desculpa, né? Tá, isso aconteceu. E aí, o que eu vou fazer O que eu vou fazer com isso agora? Que eu posso só reclamar ou eu posso agir com alguma coisa? Ser útil com alguma coisa. Pelo menos aprender. Aprender com alguma coisa. E o que eu vejo os amigos espirituais, gente, isso aqui, ó, o Léo mesmo vai identificar isso. Eles conseguem ver uma coisa muito alta. A tela deles já passou do tamanho do 72 longe, né? E o que acontece? Quando a pessoa vem com aquela lamúria dela toda semana... Nossa, você vai matar o espanhol. O espanhol mesmo falou assim, gente, a gente tem que ter amor, caridade. Mas tem hora que tem que dar um susto. Tem que chacoalhar, né? Porque a pessoa vem toda semana, ela nem precisa mais de tratamento, agora depende dela. Dessa autoconsciência, dessa consciência... Quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira da desculpa. Agora, eu fico pensando, se a gente vê isso, imagina eles olhando para nós. Gente, Nossa eu fico Senhora. Pensando na cara do Silas com o Botox. Queria ser eu agora, para enfiar a cabeça no chão. Pois é, porque é isso que acontece, porque a gente fica só na reclamação. Ou vai ser útil, vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa. Olha a palavra desculpa, né? É você tirar a culpa de si, pôr no outro. Você está dando desculpa. Você descentraliza a culpa. Tira a culpa de si, joga no outro. Cara, assume. Errei. Mas não é errar. Eu sou coitadinho. Não, eu errei. Eu errei. Tá, é o que você falou. Eu errei. O que eu posso fazer com isso? Gente, igual diante desse erro, eu tenho que aprender para não errar de novo. Igual o esclarecimento que eu tive que fazer semana passada. Tava, era francesa. Falou assim, não, você pode ir, que a inspiração vai vir para você. Putz. Falei, a inspiração vem da onde? Da onde que vem? Da onde? Enquanto eu fiquei olhando a pessoa, primeiro que eu já não estava entendendo muito o que estava falando. Mas aí eu falei assim, gente, tudo ele arrumou uma desculpa. No final, a pessoa já era até culpada pelos desatinos dele. Eu lembro quem que era. Eu lembrei agora. E aí, tudo que você falava tinha uma desculpa. Tinha um porquê, não, mas porquê não é assim. Aí a explanação veio.
A inspiração, ela veio ali e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o que você fez para mudar a partir de agora que você está sabendo dessa história? O que você vai resolver a partir de agora? Não dá mais, desse jeito que tá, não dá mais, ponto. E agora, pega a responsabilidade para você. É fácil a gente pôr responsabilidade nos outros, né? E quem que a gente pode mudar? Só a gente. Com a nossa responsabilidade, com essa consciência ética aqui, ó. E nem foi eu que falei isso, alguém estava me cutucando. Que eu percebi que era alguém me inspirando, que nem foi eu que pensei isso. Falei, Posso fazer um relato, pessoal? Olha, mas tá no YouTube. Não, mas é um relato pessoal mesmo. Eu tive uma inspiração muito grande na minha vida, que foi meu avô. Meu avô, ele estudou até a 4ª série, na época ele morava numa cidade rural. E a 4ª série era assim, todas as séries juntas, ia com uma única professora explicando para os 4. E meu avô, ele nunca se prendeu a esse fato. E ele sempre, com a 4ª série, no caso ele só fez até a 4ª série, ele conseguiu tornar-se um funcionário público. Foi bem, na época que ele fez a prova, ele ficou excelentemente qualificado, não é questão de ele era o máximo, mas você vê uma pessoa que fez até a 4ª série, poderia ter se prendido, né, naquela 4ª série. Não, ele fez uma prova, saiu super bem na prova e conseguiu uma qualificação. Ele não parou por aí, ele sempre estudou, tanto geografia, matemática, física, química, literatura. Sempre que você via meu avô, ele estava lendo, estudando ou fazendo alguma coisa. Foi ele quem me ensinou matemática e geografia. Eu tinha medo do meu avô. Eu, na escola, eu estudava para o meu avô me tomar matéria no final da tarde, porque eu tinha medo de errar para o meu avô. Sendo que eu estava dentro da escola com professores mestrados, etc., né, que na época especializados, eu tinha medo do meu avô, que tinha até a 4ª série. E aí um dia meu tio, eu sempre fiquei com eles, né, porque minha mãe trabalhava, meu tio chegou lá em casa, na casa do meu avô, né, que eu chamei em casa, e a gente estava estudando geografia, tudo ali, meu avô me explicando política, e eu era alucinada, ficava horas, sim, colhi coisa mais linda do mundo. Aí meu tio falou assim, mas você estudou num colégio bom, e você tá dando ouvidos para um cara que não tem nem a 4ª série? Aí eu falei assim, tio, o senhor até me desculpa a resposta, porque não quero que eu dar a resposta. Mas é porque você nunca viu no vovô a grandiosidade que ele tem enquanto pessoa. Ele nunca levantou a voz para ninguém para falar assim, você tá fazendo assim, assim, assim. Igual comigo, né? Ele podia muito bem falar assim, Marcelo, você tá errada nisso, que não sei o quê. Nunca. Ele já fala assim, vem cá, vamos conversar. Uma vez, uma pessoa assim, então ele contava uma história e falava assim, você entendeu o ponto da questão? Então, se uma pessoa que vamos conseguir ignorante, ele tinha uma sabedoria tão grande que eu sempre usei meu avô, por exemplo, na vida. Então, esse capítulo aqui parece que está me trazendo o tempo inteiro ele aqui, sabe? E dá uma saudade infinita, isso é fato. Igual a questão do bem. Uma vez eu era criança, assim, eu devia ter idade da Ana Beatriz. Ele falou assim, o que você acha que é o bem para você? Eu falei assim, eu não sei e tal. Ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, não esqueça isso nunca mais. Eu não esqueci. O que é o bem? É você fazer alguma coisa e não ter vergonha de alguém ver que você está fazendo. Por exemplo, se você está num lugar que você está pegando uma coisa que não é sua, você vai ter vergonha se alguém te ver fazendo isso, não é? Então você não faça. Mas, se você de repente acha que você tem que ajudar alguma pessoa, não é que você vai sair falando para todo mundo que você vai ajudar, mas se alguém te ver ajudando, você vai ficar com vergonha? Não vou. Então, isso é o bem. Nunca mais eu esqueci. Então, gente, essa situação, legal. Tudo que está acontecendo, o meu avô, que só teve até a 4ª série, eu friso isso bem, ele era de uma capacidade que ninguém tem. Né? Muito. Ele veio. Ele trazia já na alma, né? E trazendo isso para ajudar a gente. Se você está fazendo uma coisa que quando você morrer vai aparecer no WhatsApp, no telão, então não faça. Imagina
cancelar. Melhores momentos da Pamela. Tomara que não seja um longa-metragem. Eu não faço. Não, mas é fato. A gente vacila muito, né? Hoje, graças a Deus, eu acho que eu sou uma pessoa tantinho assim melhor do que eu fui nas minhas infâncias passadas. Isso veio de encontro com o que eu falei da frase do Dante. Exatamente. Você faz quando ninguém está vendo. Exatamente. É isso, excelente estudo. Muito bom. Olha, a gente podia ficar aqui horas falando nesse capítulo. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele, sim, grandioso, em todo sentido. Eu só fiquei feliz porque, assim, eu gosto dela, que ela põe os problemas e no final ela vai pôr na solução ou dando ideia do que é a melhora, né? Ela sempre dá o caminho, né? Ela sempre faz isso. Né? Então, assim, a gente já viu aqui da meditação que a gente está fazendo, da irradiação que a gente está fazendo, não é? Da caridade, Da caridade. utilidade. Introspecção, Então, através da reforma íntima. Isso. Então quer dizer que a gente está caminhando. Do conhecimento, responsabilidade, Ou sabedoria. deveria, né? Não, mas pelo menos consciência ética nós já estamos tendo. Agora, se a gente está aplicando, é outra coisa. Mas, E assim, se não aplicar com consciência, nossa. Nossa senhora, o trem vem que vem bonito. Gente, semana que vem a gente vai falar sobre o 13, religião e religiosidade. Eu tá? acho que o estudo da Joana de Anjos deve ser no sábado. A gente fica Começar 4 às horas. 9 horas da manhã, a gente almoçava e depois continuava. Não, esse Quem estudo gostaria de é fazer? muito É bom bom. demais, né? Quem gostaria de fazer a oração para a gente encerrar? Marcelão. Fala, Marcelo, você Marcelão. ficou caladinho. Ficou caladinho hoje. Hoje eu não tô podendo falar, tô numa tosse braba aqui, vai sair muita tosse. Ou o Léo vai fazer por mim, por favor. Eu tô caladinho, eu tô quietinho, mas esse estudo hoje foi maravilhoso. Que possamos agir com essa ética para o nosso futuro. Porque eu sempre friso nessa palavra, moralidade, ética. Putz, é bom demais. Temos que crescer na nossa ética e na nossa moralidade. E a Joana de Ângela, ela bate pesado, né? Ela não tem dó, não. Eu estou escutando Pamela falar, Marcela falar do avô. Eu lembrei da minha avó também, Marcela, que era mais ou menos igual ao seu avô, só que nem quarta série primária ela tinha, mas a vivência era uma coisa que hoje em dia até é difícil da gente achar. Viu? É verdade. O Léo vai fazer por mim aí, que eu tô meio assim, tosse, para, tá meio difícil. E outra, esse estudo hoje, quem viu eu de cueca, viu. Quem não viu, não vai ver mais, não, tá? eu vou ter que Eu vou voltar. ter que ir lá Eu vou ter que assistir. assistir Nossa. os melhores momentos. Pena que não tá gravando. Pode ficar tranquilo que não é cueca, não é que a cueca cerca a bunda, não. Ela é cirolão de tipo de vovô. Marcelo, andar de cueca no estudo não é ético. Não é ético. Não é não, nem justo, nem moral. Nem moral. Ainda bem que era de cueca, né? Gente, vamos encerrar que o nível tá baixando. Vamos encerrar. Falou ali, Que o nível tá baixando. cueca. Vai saindo da ética, vem pra cueca. Foi pra Vamos cueca, encerrar. Vamos encerrar. exatamente. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Agradecer a oportunidade desse estudo que nos mostrou o quão importante é esse despertar de consciência, o quão isso é importante para a sociedade, para o meio social, para o núcleo familiar em que nós estamos introjetados, como isso é importante para nos despertar a utilidade, né, na execução das obras que nos são ali apostas, que os nossos amigos que aqui se encontram, são muitos, que eles também consigam receber e introjetar essas lições nos seus peitos, para que consigam, assim, seguir o caminho, e que Jesus possa abençoar a cada um que participou aqui da casa, a cada um que aqui está, e através disso faremos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal e da cueca do Marcelo. Que assim seja. E até a próxima, se Deus quiser.